Olá, meus amigos da Educação Científica e CIA, sejam bem-vindos a esse canal. Paulo Henrique de Souza com vocês, Educação Científica no ar. E hoje a gente vai falar sobre literatura e ensino de ciência. A gente vai falar sobre Monteiro Lobato. Solta a vinheta, a gente já fala. Então, meus amigos, olha só. Eu quero falar hoje com vocês, conversar um pouquinho, e pelo que eu já vi, não vai dar para ser o vídeo todo, não vai dar para concluir hoje sobre um livro muito legal, escrito em 1932 pelo Monteiro Lobato, que é o Viagem ao Céu, né? Um livro que possibilita a gente discutir muitas questões com as crianças sobre ensino de ciências, mas tem que tomar cuidado com esse livro, porque ele tem muito detalhe, né? Então o professor tem que estar muito bem preparado para lidar com esse livro, né? Tem lá Narizinho, tem lá Visconde, tem lá a Dona Benta, a tia Anastácia, Burro Falante, Pedrinho, tem toda a história, pode Pirlim Pim Pim, tem tudo isso, mas o livro é muito rico. Ele tem muitos detalhes sobre ciência que, se o professor não estiver bem preparado, ele não vai conseguir discutir isso de forma clara com seus alunos. Então é uma excelente ferramenta e eu resolvi fazer o seguinte, olha, eu quero trazer pedaços do livro aqui para você dar uma olhada. Então eu vou entrar com alguns trechos do livro, né? Então é um livro de 1932, então ele foi escrito lá naquele contexto, então tem alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de fazer a interpretação do livro. Então eu vou entrar com alguns trechos, né? O trecho da primeira parte até o capítulo 3, né? Você tem 3 capítulos aí. O Monteiro Lobato começa a falar do mês de abril no sítio, fala como que é este mês, e aí a história vai crescendo e fazendo uma reflexão em torno da astronomia, né? Então eu vou trazer alguns trechos e vou comentar esses trechos com vocês. E com certeza a gente vai ter que continuar isso num outro vídeo, porque o livro tem muitos detalhes que a gente não pode vir aqui e falar de forma muito ampla. Então eu quero que esse vídeo seja para você, professor, para você que dá aula no ensino infantil, para você que dá aula no ensino fundamental, aquele que a gente chama de ensino fundamental 1, e olha, até para ensino fundamental 2 e médio. O livro é muito rico, eu fiz experiência utilizando esse livro no ensino médio com meus alunos e fiquei muito surpreso com o resultado. E a gente tem que instigar um pouquinho, falta um pouco de algumas referências para poder falar do livro, mas é um trabalho que é possível fazer, ok? Então olha só, do trabalho que eu fiz eu vou falar num outro vídeo, como é que eu fiz o meu trabalho. Hoje eu vou falar do livro, vamos pegar pedaço do livro. Então eu vou entrar aí, ó, lá no cantinho, daquele jeito, com os trechos do livro e comentando, e depois eu volto para fechar esse vídeo. Segura aí, já vai entrar, é rápido. Pessoal, olha só, você está vendo aí as capas do Viagem ao Céu. Então você está vendo essa capa aqui, ó, a capa da Editora Brasiliense, uma capa antiga lá perto da publicação já, né? A Editora Brasiliense era a editora do próprio Monteiro Lobato, tá? E é uma capa antiga, você vê Pedrinho aqui, ó, o cometa, né? Você vê lá Emília no fundo, o céu, né? Aqui você vê Pedrinho, Narizinho, tia Anastácia, Emília. É uma capa antiga também da Editora Nacional de São Paulo, né? E aí você tem as capas mais novas, aqui da Editora Brasiliense, né? Tá aí, é conhecida, você ainda encontra o Viagem ao Céu com essa capa. E o da Globo, né? Uma edição comentada, a Globo me parece que comprou os direitos da Brasiliense, aí fez alguma negociação. E também tem essa capa. O Monteiro Lobato é uma pessoa muito, mas muito ligada em ciência. Todos os livros dele, ele publica, ele fala um pouquinho de ciência, ele fez tradução de livros científicos, então é uma pessoa muito ligada à ciência e o conhecimento de maneira geral, né, para falar bem a verdade, ok? Então a gente tem na sequência aí, ó, a primeira fala do livro, tá? Queria trazer para vocês essa fala porque eu achei ela muito interessante. Então tá aqui, ó. Sim, dizia a Dona Benta, porque a maior parte da vida nós a passamos entretidos em tanta coisa, a fazer isto e aquilo, a pular daqui para ali, que não temos tempo de gozar o prazer de viver.
É uma grande verdade, né, nos nossos tempos, né? Tão acelerado, perdido nas redes sociais, nas obrigações, sem tempo para olhar o filho, sem tempo para olhar a mãe e o pai, sem tempo para sentar e refletir sobre a vida, ou mesmo fazer nada, porque afinal de contas nós vivemos para quê, né? Então ela continua, tá? Ó, vamos vivendo sem prestar atenção na vida e, portanto, sem gozar o prazer da vida à moda dos lagartos, né? Já repararam como os lagartos ficam horas e horas imóveis ao sol? De olhos fechados, vivendo, gozando o prazer de viver, só, sem mistura, né? Então ela fala um pouquinho aqui deste ócio. E o ócio é importante para refletir, o ócio é importante para olhar para as estrelas, o ócio é importante para fazer a leitura do céu, o ócio é importante para você refletir sobre si mesmo, o ócio é importante para uma série de coisas e cada vez menos a gente tem tempo para o ócio, né? Numa luta desenfreada por dinheiro, num trabalho, muitas vezes até agora estendendo por conta da internet, dos celulares, o trabalho adentro das nossas casas, e a gente não tem tempo para o ócio, não tem tempo para refletir, para meditar, e a gente precisa, e quem estuda ciência também precisa desse tempo, pessoal. Ó, seguindo aqui, ó, uma primeira reflexão, já na página 7, que fala assim, ó, a dona Benta falando, né? É que eles sabem e você não sabem, aqui ela está falando com o Pedrinho, né? Eles sabem ler o que está escrito no céu e você nem desconfia que haja 1 milhão de coisas escritas no céu. O Pedrinho vai falar, né? Desconfio sim, vovó, mas fico nisso, sou muito bobinho ainda, né? Essa desconfiança que se sabe é uma desconfiança própria das crianças, que de bobinho não tem nada, né? E ele brinca com a palavra bobinho como todos os grandes astrônomos, né? Na sua idade, meu filho. Os maiores sábios do mundo foram bobinhos como você, quando crianças, mas ficaram sábios com a idade, com o estudo, com a meditação. Ou seja, tem trabalho aí. Você quer ser astrônomo, tem trabalho. Você quer ser professor, tem trabalho. Você quer ser engenheiro, bom engenheiro, tem trabalho. Médico, advogado, tem trabalho, tem estudo, tem meditação. Talvez sem perder a essência do que é ser criança, de quer saber fazer as melhores perguntas, né? Então de bobinho não tem nada. Todo mundo que um dia foi bobinho, fazendo as melhores perguntas, pode ter se tornado um grande profissional, né? E aí na sequência, olha só, né? Ele fala um pouquinho mais sobre essas questões, né? E deixa eu voltar aqui, pulou uma, tá aqui, ó, essa daqui. Ele vai falando, a dona Benta vai falando um pouquinho mais sobre essas questões, o Pedrinho vai indagando ela sobre essa questão dos sábios, e ela fala assim, ó, os sábios, né, e aqui já, na verdade aqui já entrou a Emília, né, falando um pouco com ela e analisando também, né, mas ela fala, os sábios, menina, são os puxa-fila da humanidade. Né? Uma palavra simples, né? Os puxa-fila da humanidade, aqueles que fazem a humanidade andar um pouco, né? Sair um pouco da mesmice, né? A humanidade é um rebanho imenso de carneiros tangido pelos pastores. E você tem certeza que ele está falando do contexto que ele vivia. O livro foi escrito em 1932, né? E também o contexto histórico, né? Porque ele vai falar um pouquinho mais adiante. Ele fala, ó, os quais metem a chibata nos que não andam como eles pastores, querem e tosam-lhe a lã e tiram-lhe o leite, né? Opa, desculpa pessoal. E os vão tocando para onde convém a eles pastores. E isso é assim, por causa da extrema ignorância e estupidez dos carneiros. Ele vai acabar se referindo à época da Idade Média, né? Ele vai acabar se referindo à dominação da igreja, né? E a ignorância das pessoas. E isso, às vezes, ao longo do tempo, se a gente pensar nos dias de hoje, né? Talvez de maneira um pouco diferente, talvez a chibata seja outra, talvez a maneira como a gente lida com isso seja um pouco diferente, mas você tem uma série de pastores por aí e nós, dentro desse grande rebanho de carneiros, seguindo um caminho, sem olhar para o lado, as pessoas não querem que você enxergue a realidade, as pessoas não querem que você pense. E ele fala aqui, né, por causa da extrema ignorância e estupidez dos carneiros. Talvez isso não se aplique somente à Idade Média, não. Talvez isso se aplique aos nossos dias,
né? Mas ele vai falar um pouquinho, ó, mas entre os carneiros às vezes aparecem alguns de mais inteligência. Os que aprendem muitas coisas, adivinham outras e depois ensinam a carneirada o que aprenderam. E deste modo vão botando um pouco de luz dentro da escuridão daquelas cabeças. São os sábios, né? Ela vai fazer menção a alguns sábios da história, mas a gente também pode olhar isso daqui e refletir sobre os nossos dias, né? Às vezes tem luz aí, a gente está precisando de uma luz dessa na nossa vida, aí no nosso Brasil, no nosso dia a dia, que a gente saiba enxergar e que a gente saia dessa escuridão, não deixe as trevas tomar conta, que a gente saiba enxergar o que está acontecendo no país de maneira geral. Mas ele estava se referindo lá especificamente, isso já é uma interpretação minha, óbvio, né? E ele fala que antigamente os pastores tudo faziam para manter a carneirada na doce paz da ignorância. Não é muito diferente isso não, pessoal de hoje. Tá os pastores acabando com a escola pública aí para manter a carneirada na ignorância. E para isso perseguiam os sábios, matavam-nos, queimavam-nos em fogueiras. Um horror, meu filho. Um dos maiores sábios do mundo foi Galileu, né? O inventor da luneta astronômica, né? Graças à qual afirmou que a Terra girava ao redor do Sol, pois os pastores da época obrigavam este carneiro sábio a engolir a sua ciência. E aqui é um espaço para o professor trabalhar a figura de Galileu, né? Quem foi Galileu? Luneta astronômica, existe luneta galileana, luneta astronômica, elas têm uma diferença um pouquinho nas lentes, né? Existe o telescópio, que também é um pouco diferente. O trabalho de Galileu, como foi a vida de Galileu, por que ele foi julgado, que livro ele escreveu, né? Que importância Galileu tem para a astronomia. Aqui é um espaço enorme para se mexer com a vida de Galileu, para falar com esse talvez um dos maiores sábios da história, e que pouco aparece no colégio, né? Pouco aparece no ensino de maneira geral. Então, tá aí a figura do Galileu, né? 1564 a 1642, né? A figura de Galileu, que a gente deve sempre trazer à tona o trabalho dele e o enfrentamento que ele teve com a igreja, ok? Mas seguiu, ó, e aí ela vai falar aqui, ó, Dona Benta suspirou. Ai, meus filhos, eu até nem gosto de pensar no que os sábios têm sofrido. E aí ela vai dar alguns exemplos, né? Pelos sexos afora. Aquela coitadinha da Hipácia. Pessoal, Hipácia, nós falamos lá no vídeo Mulheres na Ciência. A Hipácia, né? Que trabalhou na Biblioteca de Alexandria. Outro espaço para discutir uma outra figura importante. Ele vai além, ó. Por exemplo, quem era ela, vovó? Quis saber a menina. Hipácia foi uma sábia grega, nascida em Alexandria no ano 370, né? Não só muito culta, como de grande beleza. O pai educou-a muito bem e depois mandou aperfeiçoar-se em Atenas, que era país do mundo antigo. Ele se refere a país porque Paris era referência na época da escrita do livro, né? Aí um outro espaço para falar da grega, a grande sábia Hipácia, que trabalhou na Biblioteca de Alexandria, né? Olha, de volta a Alexandria, Dona Benta falando, Hipácia abriu uma escola onde ensinava as grandes ideias de Sócrates e Platão. Mais dois filósofos aqui que você pode trabalhar um pouquinho, né? Tornou-se queridíssima do povo, né? Sobre o qual derramava ondas de sabedoria. Pois sabe o que aconteceu com a coitadinha? Casou-se, ia dizendo a Emília, mas Narizinho tapou-lhe a boca. O que foi, vovó? Mataram-na. Um grupo de capangas instigados por um tal Bispo Grilo atacou-a na rua, matou-a e esquartejou. Mais do que isso, ela foi decepada viva. A pele dela foi retirada. Ela guardava a Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria, onde você tinha, digamos assim, a essência do pensamento grego, né? Os árabes tiraram da Biblioteca de Alexandria muito daquilo que nós conhecemos hoje, graças aos árabes, diga-se de passagem, né? E os cristãos queimaram a Biblioteca de Alexandria depois de quatro incursões, né? Aqui passa, aqui está 351, Monteiro Lobato fala de 370,
Tem algumas divergências aí no tempo, né? Mas ela foi morta em 415, né? Mais uma figura. Aliás, de Sócrates e Platão, só para complementar aqui, dá para falar um pouco de como eles pensavam o universo. E acho que o professor pode explorar também essa questão no livro, além da figura da Hipácia, né? Que talvez a primeira mulher da história a aparecer, que tem uma grande contribuição para a astronomia, ok? Ó, e aí já nos encaminhando aqui, né, no capítulo 3, né, ó, página 10, e ele fala, e a Sócrates, que foi um dos maiores... Oh, desculpa, pessoal, desculpa, volta aqui. E a Sócrates, que foi um dos maiores iluminadores da ignorância dos carneiros, os pastores da época obrigaram a beber cicuta, né? Diz a história de Sócrates, um veneno, ele acabou morrendo. Dá para falar de Sócrates, como eu falei. Fala de Giordano Bruno aqui também, né? Há muita gente que confunde Giordano Bruno com Galileu, né? E ela fala, esse foi queimado vivo numa fogueira, Giordano Bruno, no ano de 1600. Sabe por quê? Porque era um verdadeiro sábio e estava iluminando demais a escuridão dos carneiros. Bom, bem, entre outras coisas, Giordano Bruno tá aqui, né? Sócrates, a gente não tem foto nem desenho dele, eu coloquei aqui só uma estátua, né, que se refere a Sócrates, 469 a 399 a.C., e o Giordano Bruno, 1548 a 1600, né, já depois de Cristo, né. Bom, ele teve uma série de divergências com a ciência, escreveu livros de astronomia, acreditava na possibilidade de vida em outros mundos. Tem aí algumas referências que ele tenha talvez discordado um pouquinho da questão da transubstanciação, né, da hóstia que se tornar o corpo de Cristo, e isso acabou pesando aí no julgamento. Ele não voltou atrás, como Galileu, que anos depois pediu perdão, escreveu uma carta, e ele acabou sendo morto numa fogueira, né? Então olha só, pessoal, já tinha aparecido, né, bati o dedo sem querer que você já tinha visto essa tela, mas tá aqui, ó, continua, tá, pessoal? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Se tem alguns cientistas, o próximo é o capítulo 4, e aí ele começa a falar das constelações, e a gente vai trazer um pouco delas aqui para você, ok? Fica de olho aí, você tá vendo aqui no fundo, ó, algumas constelações, você tem Órion por aí, tem algumas constelações, a gente vai falar mais disso, ok? Continua, eu volto para fechar esse vídeo, segura aí, é rapidinho, eu tô entrando. E aí, cara, gostou, meu? Só 3 capítulos, olha quanta coisa a gente conseguiu olhar, comentar deste livro, né? E aí acho que a habilidade do professor vai ele em conseguir transformar esses trechos em algo que os alunos consigam compreender. Acho que é o papel do professor fazer esse gerenciamento, fazer essa interlocução. A gente continua esse vídeo, a gente vai terminar. O livro tem muitos capítulos, tem muitas discussões, eles fazem realmente uma viagem por muitos planetas do Sistema Solar, e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, ok? Hoje falamos mais aí dos primeiros cientistas que aparecem no livro, que eles acabam abordando, mas a gente vai crescer. Isso vai ficar na playlist aí, tá? Tem aquela playlist lá sobre pesquisa e ensino de ciência, tá lá esse vídeo para você dar uma olhada. Dependendo do número de vídeos, a gente pode até fazer uma playlist especial do Monteiro Lobato. Vamos ver como vai ser o desenvolvimento dos próximos vídeos. Deixa seu like, ok? Comentários, se inscreva nesse canal se você é professor de ensino fundamental, de ensino médio, infantil, não importa. Aqui você vai ter reflexões e conversas sobre ensino de ciência para crianças, né? A gente fala de vestibular, fala de muita coisa e também de ensino de ciência para crianças. Deixe seus comentários aí, fica com a gente, divulga esse canal, ajuda muito a gente crescer e poder manter esse trabalho, ok? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.